Adoro casas e todas as coisas que elas me dizem. Então, essa é uma das razões por que eu não me importo de trabalhar como faxineira. É como ler um livro. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Manual da Faxineira da Lúcia Berlin, ou Lucia Berlin, não sei como diz o nome dela exatamente, porque ela, apesar dela ser norte-americana, ela tem assim alguma relação com México, enfim, proximidade com o México, com o Novo México, então talvez seja Lucia Berlin. E essa foi uma leitura que a gente fez para o Projeto Ferrante Indica. Eu estou completamente apaixonada por esse livro, ele com certeza foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Tô assim, maravilhada mesmo, vai ser esse o nível do entusiasmo nesse vídeo. Eu não posso parar de enaltecer o Projeto Ferrante Indica, né, porque ultimamente, toda vez que eu chego aqui e falo, meu Deus, esse livro é maravilhoso, meu Deus, um dos melhores livros que eu li esse ano, é um livro desse projeto. Então, assim, eu tô muito feliz de ter feito o projeto, de ter ido com as minhas amigas lá caçar as indicações da Helena Ferrante, essas indicações que ela fez para um site, na verdade, né, o Bookshop.org. Eu sempre falo disso aqui quando, né, tô resenhando algum desses livros, mas enfim, só se você chegou aqui no canal recentemente, a gente tem aqui no canal esse projeto de ler livros indicados pela Helena Ferrante. Eu sou muito fã da Helena Ferrante, tem várias resenhas de livros dela aqui, e ela fez essa indicação para um site chamado Bookshop.org, de escritoras, né, mulheres que escreveram ao longo dos séculos 20 e 21. Fiquem atentos que em breve vai sair um novo projeto aqui no canal, que vai ser do babado e que tem aí uma relação com esse projeto em curso, tá? Então fica aí o spoiler, tá? Mas fiquem de olho. A Lúcia Berlin foi uma autora norte-americana, ela nasceu no Alasca, ela teve uma vida, essa mulher viveu umas 20 vidas, assim, é uma coisa impressionante. Mas ela é uma escritora que ficou um tempo, assim, não tão conhecida. Ela demorou um pouco para ser redescoberta, teve poucos leitores, as edições dos seus livros foram um pouco modestas, ainda que ela tenha recebido um prêmio com uma delas. Houve, se eu não me engano, por volta de 2015, um esforço de fazer um compilado maior, que seria o Manual da Faxineira, esse aqui, que aqui no Brasil saiu em 2017. Faz tempo que eu tô ouvindo falar desse livro, as pessoas sempre enaltecem muito, mas só agora eu acabei lendo, e que maravilha que foi ter decidido incluí-lo dentre, né, os 40 lá livros que a Ferrante indicou. A gente escolheu alguns. Os que ficaram de fora, a maioria, ou é porque não estavam traduzidos para o português, ou porque já eram livros resenhados aqui no canal. Mas ter incluído esse aqui realmente foi maravilhoso. A Lúcia escreveu em torno de 76, parece. Vou dizer em torno de 70, né? Em torno de 76 não faz sentido, mas enfim, pouco mais de 70 contos. E aqui estão reunidos 43. Bastante conto. Ela tem contos que ficam aí meio que na casa das 10 páginas, um ou outro um pouco maiores, de 15 e 20, mas a maioria aí fica na casa das 10 páginas, e alguns continhos bem curtinhos de 2 páginas. Mas é uma coletânea muito consistente. Eu gostei de todos os contos. Pra mim, essa coletânea só tem contos de bons a ótimos, assim, não achei que tivesse conto ruim aqui. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou muito fã de conto, né? Eu gosto muito desse gênero e eu acho que a Berlin é uma excelente contista. A gente pode dizer que os contos da Berlin têm uma influência autobiográfica. Em vários momentos a gente pode dizer que ela tá fazendo autoficção, inclusive porque as protagonistas narradoras, em geral, o narrador é também a protagonista, tá? Isso acontece em boa parte dos contos. E em vários momentos, essa narradora protagonista se chama Lúcia, ou algo parecido com Lu. Os outros personagens chamam ela de Lu, algo assim, LB. Ela não diz o nome, mas uma abreviação, então fica LB. Então, em vários momentos, ela tá aludindo a si mesma. Em outros momentos em que os personagens têm outros nomes diferentes do dela, ela ainda assim está se aproveitando de experiências da sua vida, da sua própria biografia. São ficções criadas a partir dessas experiências. Eu não diria que são relatos com alguma intenção de fidelidade. Acho que ela buscava a ficção, sim, mas ela parte de uma experiência própria que é muito rica. Eu falei que ela viveu 20 vidas, essa mulher. A Berlin morou em alguns países. Além dos Estados Unidos, ela morou no México e morou no Chile. E ela, inclusive, parece que teve uma espécie de trânsito social, porque o pai dela era minerador e no Chile eles eram meio que ricos. Eles eram norte-americanos ricos lá. E, no entanto, nos Estados Unidos ela experimenta em vários momentos uma realidade de pobreza.
Em grande medida porque também foi uma pessoa que viveu muito a realidade do alcoolismo. Ela não foi assim paupérrima, mas em vários momentos esteve em situação periclitante por um envolvimento com drogas ou por estar se relacionando com pessoas que estavam envolvidas com drogas ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por conta de problemas com o alcoolismo e com a família disfuncional dela, que também tinha vários alcoólatras, né? A Berlin, nesse livro, mostra o alcoolismo como uma endemia, praticamente, né? Ela vai mostrando famílias em que o avô, a mãe, o pai, várias gerações são alcoólatras. Esses personagens alcoólatras vão se relacionando com outras pessoas que também são alcoólatras ou usam outro tipo de entorpecente. E isso vai fazendo com que as personagens da Berlin, como ela mesma, tenham tido muitas experiências difíceis de ter sido internada, de ter perdido empregos. E isso aparece na ficção dela, né? E a parte da riqueza da ficção dela é esse amontoado rico, inusitado, muitas vezes bizarro de experiências, porque a gente vai ter memórias infantis e memórias juvenis em contextos muito diferentes, seja nos Estados Unidos, seja no Chile, por exemplo, memórias de escola de meninas que estudavam em escolas de freiras, escolas católicas, seja porque elas estavam num país mais católico, ou mesmo nos Estados Unidos, numa situação em que a coisa não era muito bem vista, vamos dizer assim, porque afinal de contas os Estados Unidos é um país majoritariamente protestante. Existem os contos ligados às várias profissões que ela teve. Esse não é um livro só sobre a experiência de trabalhar como faxineira. A Lúcia Berlin chegou a se formar e ela trabalhou como professora, tanto primária quanto no nível superior, foi professora de escrita, trabalhou de fato como faxineira, foi telefonista, foi enfermeira, foi assistente de médico, trabalhou na emergência e várias dessas profissões estão descritas aqui em contos que são maravilhosos. Existe um conto, inclusive, que chama Manual da Faxineira, que é excelente. Ela vai dando dicas para faxineiras, assim, se você quer trabalhar com isso, ou se você trabalha com isso. Ela vai falando das diferentes famílias para quem ela trabalha, ela vai falando das rotas dos ônibus. Eu acho muito rico essa coisa da vida do trabalhador, sabe? Porque tem essa coisa da rota dos ônibus, quanto tempo esperou, né, quanto tempo demorou para chegar, condições de trabalho, como normalmente as coisas aconteciam, como eram as relações trabalhistas entre, né, patrão e empregado. E mais todas as coisas subjacentes, porque a Lúcia nunca tá falando de uma coisa só. Os contos dela possuem muita densidade emocional. Existe um tratamento muito bonito e profundo dos sentimentos e das relações. E é um tratamento muito curioso, porque ele junta características muito diferentes. Ao mesmo tempo que a Lúcia escreve com uma certa melancolia, um certo sentimento, uma certa doçura, uma singeleza, ela olha com delicadeza para as pessoas, ela tem uma generosidade, ela consegue perceber a fragilidade das pessoas ou a transitoriedade de certas coisas. Ao mesmo tempo, em vários momentos, ela é irônica, ela é bem-humorada, é sarcástica, ela tem um humor, ela às vezes traz umas situações bizarríssimas para a história. E então fica aquela mistura ali de humor com terror, sabe? Ou com horror. É uma coisa assim muito inusitada mesmo. Ela consegue juntar esses elementos de uma maneira muito fluida. Os textos para mim foram muito fluidos. E tem uma coisa que até a Lydia Davis, que é uma das autoras que faz o pós-fácil, um dos pós-fácios, porque tem dois, ela fala de como os contos da Lúcia, ao mesmo tempo que eles parecem ter um caminho inevitável, eles só podiam acabar daquele jeito, eles também são surpreendentes. A gente também toma uns sustos às vezes. Ela consegue causar essa mesma impressão. Isso é realmente algo notável, o modo como ela consegue fazer isso. A Lúcia, nessa coisa de ter convivido com o vício e com populações marginalizadas, né? Os personagens da Lúcia têm muito contato com imigrantes, até por ter morado perto de fronteira. Então tem muito contato com imigrantes latinos, imigrantes mexicanos, tem muito contato com outras etnias, como povos indígenas, tem muito contato com pessoas negras. Então existe um pouco esse foco para uma certa marginalidade que a personagem vive também, as personagens dela vivem também, por conta do vício, principalmente. Por conta também de terem sido pessoas um pouco
destruídas pela origem numa família disfuncional. E essas famílias são famílias que, além do vício, têm situações de abuso. Abusos que envolvem violência física, abuso que envolvem violência sexual. Então são traumas mesmo, né? A relação, por exemplo, das protagonistas dela com a mãe é terrível. Tem uma série de contos, e isso é uma coisa interessante a ser dita também, que os personagens reaparecem. Como no livro que eu resenhei aqui recentemente, o Meninas da Ulitskaya, os contos da Berlim criam uma espécie de universo em comum. Apesar de citar todos esses lugares diferentes, né? Vamos lembrar que tem inspiração autobiográfica. Ela faz com que esses personagens reapareçam. Às vezes, esses personagens têm outros nomes, mas a gente vê que eles têm semelhança. A vida, a história deles tem semelhança. Parece que ela tá contando fases diferentes da história dessas pessoas. Mas em alguns momentos aparecem essas duas irmãs, a Dolores e a Sally, que são irmãs que têm essa mãe muito difícil. São irmãs que decidem se reencontrar adultas depois que a mãe morre, para tentar reconstruir uma relação que meio que foi destruída pelas agruras familiares, e em especial pela relação esquisitíssima que elas tinham com a mãe. Não só por isso, mas em especial por causa da mãe. E elas falam muito dessa mãe, e a gente vê que foi uma relação muito difícil, de muito ressentimento e descaso e abuso. Tem um pouco também da tentativa delas de entender o caminho da própria mãe. Inclusive o conto chamado Mamãe, que é o conto em que elas vão falar da mãe, é um conto devastador, assim, é um conto tristíssimo. Existe um bocado de comentário social também, eu diria, nos contos da Berlim, embora nada pareça críticas exatamente engajadas, mas é impossível não reparar esse aspecto. Em especial quando ela trata, por exemplo, de uma certa xenofobia, de um certo racismo. Tem contos envolvendo imigrantes que são terríveis. Tem um conto com uma imigrante mexicana chamado Mijito, que é tristíssimo. Essa moça não sabe falar o inglês e o marido dela é preso. Ela não sabe direito o que aconteceu e ela está grávida. Então tem essa situação de ela ter o filho. Em situações muito precárias, ela acaba sendo explorada. É uma história tristíssima, pesadíssima, das dificuldades que um imigrante, uma mãe, passa. Que tem muito essa ênfase nos problemas das mulheres também. Então, a situação das mulheres com as suas gravidezes e com abortos, com os casamentos. Vamos pensar que a Lúcia Berlim ela começou a escrever esses contos na década de 60. Então, aqui a gente vai andando assim. Tem contos que vêm até a década de 90. Então, assim, é muito tempo que ela cobre aqui, realmente. E ela vai tratando de várias dessas questões envolvendo casamento, envolvendo relacionamento, envolvendo papéis sociais, o que a sociedade espera de uma mulher. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção demais desse livro é como ela pega essa figura um tanto quanto sacralizada da mãe, inclusive uma mãe branca, né, não é qualquer mãe, e mostra como uma mulher entorpecida, uma mulher que tem problemas sérios com álcool, ao mesmo tempo que ela consegue às vezes ser a mamãe querida, burguesinha ali, ou classe média. Ela é uma pessoa com sérios problemas de vício. É uma pessoa que treme, é uma pessoa que tem que criar seus subterfúgios para lidar com a abstinência. É uma pessoa que passa por situações deploráveis diante dos filhos. Então, o fato de que ela pega essa figura e põe em contato tão próximo com essa situação de desagregação me parece bastante corajoso, né? E um pouco ilustrativo também da falência do pretenso sonho americano, na medida em que ela vai mostrando como desde os americanos mais racistas até os imigrantes ou os povos originários marginalizados, a situação é horrível para todo mundo. Como eu falei, o alcoolismo aqui aparece como endêmico. Então, assim, é uma situação de desagregação social alastrada praticamente, que ela mostra com esse livro dela. O estilo do texto da Lúcia não é nem um pouco difícil, ele é um texto bastante claro, às vezes ele é um pouco ágil, ele às vezes até um pouco telegráfico, mas ela junta ainda assim coisas muito interessantes. Uma coisa que eu acho que me chamou muito a atenção, né, eu que gosto muito de poesia, é que o texto dela tem muito lirismo. Ela faz descrições que são muito interessantes e originais
Não só porque elas são, às vezes, inusitadas ou inesperadas, mas porque muitas vezes elas são poéticas. Uma coisa que me chama muito a atenção é como muitas vezes ela está descrevendo uma situação super complicada de família, com vício e com roubo, enfim, com risco de vida. E, no entanto, ela consegue fazer as personagens dela terem memórias super ternas sobre como aquelas pessoas podiam ser boas ou proporcionar beleza, ou sobre como o lugar onde eles viviam eram bonitos. Existe uma atenção pro mundo, um fascínio com o mundo, e esse fascínio captura a gente pra dentro da história. Eu pelo menos senti isso, assim. Uma coisa que eu comentei com os meus apoiadores e que eu li depois nos pós-fácios é exatamente a dificuldade que você tem de parar de ler um texto da Lúcia Berlim. Às vezes você se programa, não vou ler aqui um conto, quando você vê, você leu 3. Você não consegue parar de ler, porque é muito magnético o texto, ele te prende lá dentro. Mas ele tem essas coisas que, ao mesmo tempo que são ternas e delicadas, tem um humor um tanto estranho, mas também tem momentos surpreendentes. Eu separei aqui para ler uma dessas descrições. É um conto que chama Carmen, é um conto que tem um desenlace bastante triste, e a protagonista está se relacionando com esse homem que é viciado. E ele está tentando lidar com as crises de abstinência. Mas ela vai fazer uma descrição assim que é tão idílica. Então, esse modo, que de modo nenhum é uma romantização do sofrimento, porque não tem, aqui os contos dos momentos sofridos acabam com você. Ela claramente não está romantizando o sofrimento ou o vício. Mas eu acho que ela consegue ter esse olhar que é simultâneo, ao mesmo tempo que ele é muito consciente, até pelos temas dos contos, ele é muito consciente do sofrimento, ele também é muito terno em relação a essas pessoas. Nesse sentido, o livro me lembrou um pouco, não no estilo, tá? O estilo é bem diferente, mas ele me lembrou um pouco, eu acho que a visão de universo, assim, ou da humanidade, que o Dostoiévski tem, que é um pouco isso. O quanto as pessoas podem ser, ao mesmo tempo, péssimas e sofridas e se dissipar completamente, e ao mesmo tempo que elas podem ser ótimas e cuidadosas e querer o bem para a humanidade, enfim, é uma coisa meio assim. Esse trecho fica na página 393. Fiz uma xícara de chocolate quente e fui me sentar no degrau do lado de fora. Noodles, vem ver. Mas ele não respondeu. Ouvi o barulho de uma outra tampa de xarope sendo aberta. O Noodles toma xarope de gripe para ingerir algum álcool e conseguir conter a tremedeira, tá? Então esse é um parênteses importante. O pôr do sol estava espetacular, cheio de cores berrantes. As imensas montanhas sandia estavam de um tom forte de rosa e os rochedos ao pé delas vermelhos. Choupos amarelos refulgiam na margem do rio. Uma lua cor de pêssego já começava a raiar. O que havia comigo? Eu estava chorando de novo. Detesto ver coisas lindas sozinha. Então ele veio, beijou meu pescoço e pôs os braços em volta de mim. Então tem um pouco dessa lembrança de ternura, embora ela soubesse que o cara estava ali sofrendo, fazendo, né, criando uma espécie de arranjo para lidar com a sua abstinência. Para vocês terem uma noção do lirismo dela, tem um momento em que ela está descrevendo um lixão. Eu queria que existisse um ônibus que fosse até o depósito. A gente ia para lá quando ficava com saudade do Novo México. Lá é árido, venta muito e gaivotas planam como bacuraus no deserto. Você vê o céu não só lá do alto, mas também ao seu redor. Caminhões de lixo trovejam pelas estradas de terra, levantando vagalhões de poeira. Dinossauros cinza. Existe muito próximo também esse contato com a doença, né? Como tem vários contos que se passam em hospital, existe muito essa experiência das enfermeiras e esse contato com a doença e essa experiência humana que se adquire no contato com a doença, né? Então tem situações aqui de cirurgia ou de crianças doentes, tem um hospital infantil em que a maioria das crianças são crianças com deficiência, então existe muito esse olhar para essa realidade específica, que também, se a gente pensar, tem algo de marginal, né? Eu acho que a Lúcia tem muito esse olhar especial para algo de marginal e que eu acho que ela tenta mostrar pra gente não como objeto, ela tenta mostrar sim como muito sofrido, como a situação tanto dos imigrantes quanto dos viciados, quanto das pessoas doentes ou com deficiência é uma situação muito difícil, que envolve muito sofrimento, mas como também envolve amor, como existe beleza na vida dessas pessoas também, como elas também são pessoas que querem viver
o bom e o belo se tiverem oportunidade, né? Então eu acho que isso me encantou muito nos textos dela. E a maneira como ela descreve as coisas mostra esse encantamento também, essa generosidade, esse olhar, essa atenção, esse interesse, esse fascínio. Então eu acho que isso com certeza foi algo que me impactou muito. Se a gente for pensar nesse livro, como indicação da Ferrante, sempre procuro fazer essa ponte aí com a própria obra da Ferrante. Acho que tem muito interessante a relação entre as mulheres aqui, sejam as irmãs que se reencontram e que procuram lidar uma com a outra, superar um ressentimento, aprender uma com a outra também, apesar de todas as diferenças. Tem um conto que eu gosto muito, de uma menina que ela faz uma amizade com uma vizinha que agora eu acho que eu não vou lembrar o nome do conto. Ela tem uma vizinha que é síria, e a família dessa menina é toda de sírios, né? E então ela aprende coisas com essa menina. Era uma menina muito solitária, porque a família dela era muito preconceituosa, não queria que ela se misturasse com a vizinhança, mas ela acaba fazendo essa amizade com essa família que é de outra cultura. Ela vai fazendo a comparação das culturas, como é que a família dela se comporta, como é que a família da vizinha se comporta, e como que os familiares da amiguinha se tratam entre si, e como que a família dela se trata entre si. E isso tem um quê de aprendizado para ela, né? Ela descobre coisas importantes, mas também vai ter aí toda uma jornada de decepção e desilusões. Então também são essas histórias que fazem com que a gente se condoa, né? Sofra, torça junto, né? Então ela realmente consegue trazer a realidade das histórias pra gente, né? São histórias muito plausíveis. Elas, às vezes, têm elementos que parecem muito bizarros, mas em vários outros momentos são histórias muito plausíveis, que me pareceram muito reais. E quando eu falo reais, eu não tô querendo dizer que ela, de fato, viveu aquilo. Eu acho que tem muito da realidade e da condição humana que eu acho que a Lúcia consegue capturar, sabe? E eu acho que ela faz isso muitíssimo bem aqui, inclusive valorizando diferentes tipos de experiência. Tem um conto que eu gosto muito, que é um conto de uma professora que dá aula de escrita no presídio. Então tem um pouco dessa realidade do presídio. Ela descreve o presídio, as práticas do presídio, as relações entre os prisioneiros e o modo como os prisioneiros vão se relacionando com a escrita, né? O que a escrita vai ressignificando na vida deles. Eu acho isso muitíssimo bonito também, o modo como ela desenvolve isso, né? A gente vê que a Lúcia me parece essa escritora que tinha um interesse muito grande na experiência humana em toda essa diversidade, né? Ela não me parece uma autora que estava preocupada só nas mulheres, ou só nas mulheres brancas, ou só nas mulheres de classe média, ou só nas norte-americanas. Você vê que tem todo esse olhar para diferentes experiências, com alguma limitação, claro, né? Porque ela tá ali de um lugar bastante específico, mas eu acho que só o contato com esses grupos já mostra um certo interesse. Então, assim, eu fiquei muito fascinada. Ela com certeza virou uma das minhas contistas favoritas da vida. Eu não sei se existe alguma chance dos outros 30 e poucos contos dela que ficaram de fora dessa coletânea serem eventualmente publicados. Tomara que sejam, e tomara que eles sejam tão bons quanto esse também. Mas é isso, fica a indicação de um livro pelo qual eu estou absolutamente apaixonada, realmente muito. Assim, eu gostei demais, foi um ponto altíssimo do meu ano. Me diga se vocês já leram esse livro. Eu, na verdade, demorei um pouco. Eu conheço muita gente que já tinha lido e que gosta bastante. E se vocês já leram, o que vocês acharam? No mês que vem, então, a gente lê o último livro do Projeto Ferrante Indica, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Vai ter uma brasileira aí nesse nosso projeto, estou muito feliz. Vai ser uma releitura para mim esse livro, um livro que é bastante perturbador, né? Não sei se vocês estão todos inteirados sobre a sinopse dele, mas envolve aí inseto e uma certa ação inusitada com esse inseto. Mas estou já bastante ansiosa e animada. É isso, muito obrigada a todos pela companhia e os apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau.